Voltamos com o último bloco do Conversa Aberta. O tema de hoje é sobre discussão de gênero nas escolas. Para falar sobre o assunto, estão aqui comigo a psicóloga, doutora em educação e professora da Universidade Regional de Joinville, Univille, Rosânia Campos, e com a doutora em antropologia social e professora do Bom Jesus Ilusque, Maria Elisa Máximo. Bem, agora vamos acompanhar um pouco da história da Alice. Ela nasceu com corpo de menino, mas com 24 anos revelou a sua verdadeira identidade. Vou convidar você, Rosânia e Maria, para acompanhar, e você de casa também para assistir a esse VT. Vamos lá. Ah, tá, sei qual que é. Sabe, né? Eu sozinha, mas na hora de passar público isso. Como que foi isso? Bom, tem aquele papo de sempre que toda pessoa trans conta, né? Que em algum momento da vida a gente sente, na verdade, desde sempre, que alguma coisa tá errada. A gente percebe aquilo, né? E a gente não sabe o que é, a gente tenta procurar, a gente tenta descobrir aquilo ali, e daí a gente tenta botar a culpa entre as coisas e a gente vai se enrolando para ver o que é, o que não é, porque a gente quer tentar negar. Eu nunca me encaixei no meu gênero. Eu no começo eu me dava muito bem com o grupo das meninas, quando era bem no começo da escola. Aí chegou um momento em que tipo, parece que todo mundo percebeu que existiam meninos e meninas, e aí me excluíram do grupo das meninas, e eu não caí direito no grupo dos meninos e não fui para nenhum grupo. E basicamente foi isso, tinha que ter os dois, eu não era de nenhum. É complicado explicar de forma linear pra mim, porque eu meio que trabalhei muito na ausência. Eu me escondi e fiquei. Eu via as meninas jogando vôlei, a turma das meninas podia jogar vôlei, a turma dos pés tinha que jogar futebol. Eu nunca gostei de futebol, eu não quero jogar futebol. Ia lá, ia brincar de carrinhos e bonecas. Eu queria brincar com as bonecas, não com os carrinhos, e tinha que ir lá. Quando eu era menor, a minha irmã, ela pôde ir para um curso de balé, eu fui para um curso de informática, e eu adoro balé, sabe? Eu sempre quis ter ido para um curso de balé. A Alice sempre quis ser professora. Ainda quando se apresentava como masculino, se formou em designer. Porém, tinha medo que sua transformação pudesse atrapalhar seu sonho. Ela não queria ter que escolher entre a cirurgia ou a sala de aula. Hoje conseguiu. Mesmo sendo trans, passou em um teste e começou a lecionar em sua área. Sempre tive essa paixão por lecionar, esse interesse por dar aula, porque eu acho que o conhecimento é tudo. Eu acho que qualquer problema do mundo seria resolvido, no mínimo diminuído, se as pessoas soubessem direito com o que elas estão lidando. Quando você não conhece, você não respeita não conhece o gênero alheio, você não tem como respeitar ele, então você pode acabar se tornando perigoso para aquela pessoa. As pessoas, elas não escolheram ser como são, elas escolheram se revelar, escolheram lutar para ser como são. Bom, vocês acompanharam aí a história da Alice, né? Na opinião de vocês, de que forma a história dela reflete nos problemas que discutimos até agora? Olha, eu acredito que o problema das pessoas trans é talvez o problema mais sério que hoje a população LGBT enfrenta, né? As pessoas transexuais, transgêneros são as que mais são acometidas pela violência, né? São as que mais são vítimas de estupros corretivos, né? São as que mais sofrem discriminação hoje em dia, são aquelas que menos conseguem se incluir, né, nos diferentes espaços da sociedade, desde o mundo do trabalho até a universidade, né, a escola. Há muita evasão escolar de pessoas trans porque elas não aguentam o espaço opressor da escola, né? É uma escola que ainda não está preparada para lidar com isso, né? Então a gente começa aí a ter alguns pequenos sinais, né, de que a mudança vem acontecendo nesse sentido, né? Nos locais onde vocês trabalham, como é que vocês estão lidando com isso daí? Nas universidades, de modo geral, há um direito hoje, né, garantido por lei, para as pessoas usarem seus nomes sociais.
né? Isso às vezes ainda dá desencontro, porque chamada às vezes vai com o nome de certidão de nascimento. E aí às vezes o aluno tem que se apresentar no primeiro dia para você fazer a troca para o nome social. Agora, já há sistemas que eles fazem uma dupla identificação, né? O nome de nascimento tal, e o nome social. Então, o professor já recebe com o nome social e o que facilita, né? Porque às vezes você chama lá um João Gilberto e não aparece João Gilberto, no final da aula vem a Maria Alice e diz, professora, muito prazer, né? E é uma mulher, você também não percebeu. Eu acho que é isso que a Maria traz, que os trans é ainda o maior desafio, porque é uma questão que é hormonal, inclusive, né? Eles têm uma série de questões que os diferenciam, mas que, aí, de novo, a escola é um espaço que, ao mesmo tempo, oportuniza esse diálogo, até para eles perceberem, porque quando você é adolescente, quando você é criança, né, não tá tendo muito claro, eles precisam conversar sobre. E tem uma rede pública, um caso de uma menina que é trans e a avó que está fazendo a mediação. A avó que está lidando com a escola, né? E pediu a troca de nome, pegou o nome social. E aí você vê assim, nossa, olha só, né? Como foi importante a família para a escola, porque a família está auxiliando a escola em como lidar, porque é isso, né? É uma questão que a gente tem que aprender a lidar. Eu gosto sempre de pensar nessa questão. Quando eu falo lidar, é que nem você lida com uma criança que está chegando de um outro país que não domina a língua portuguesa e a gente recebe na escola. Porque acontece. Tem 8 anos, vai lá para o 2º ano do ensino fundamental e não fala nada em português. Como que eu lido? Como eu faço as mediações com essa criança? Então, é um desafio. A universidade, supostamente, deveria ser menos desafiador esse campo. Mas ela é constituída por sujeitos também. E aí tem as nossas histórias, né? Eu acho que preconceito está em todas as instâncias, infelizmente. Não dá para dizer que todos os professores lidam bem com isso. Também tem, assim, não é só o lidar no sentido de administrar a questão, mas também trabalhar isso junto a todos os envolvidos, né? Eu tenho tido o relato de uma situação que tem se configurado numa escola aqui de Joinville, numa escola de ensino médio, não uma escola de ensino superior, em que há um menino trans, né? Enfim, nasceu menina, né? E, enfim, tá revelando essa identidade agora, né? Mais recentemente. E a questão surgiu com o uso do banheiro, né? Também é um outro o disparador de toda a angústia e o conflito dele veio com o uso do banheiro, né? Um momento que ele se sentiu à vontade para reivindicar para um professor que ele pudesse usar o banheiro masculino, né? E aí, isso é incrível como uma coisa tão simples, né? Gera uma revolução na escola, né? Porque ninguém espera por essa pergunta, né? É tão normal pra gente, né? Pessoas com vagina, né, frequentam o banheiro das mulheres. E pessoas com... Porque é essa a questão, a gente tem que falar isso. Pessoas com pênis frequentam o banheiro masculino, porque não é uma questão de ser homem e de ser mulher. É uma questão do sexo biológico, né? Qual é o órgão sexual que você tem, né? E aí, a partir daí, a escola passou a se transformar para poder acolher esse sujeito, né? E é esse o processo que a gente espera que aconteça em todas as instituições escolares, né? De ensino superior, de ensino médio, de educação básica, né? Bom, tem caso a recusa das escolas em utilizar o nome social em chamadas e atividades escolares. É um dos maiores motivos aí para jovens, né, alguns jovens desistirem de frequentar as aulas. Levando isso em consideração, como o professor poderia tratar disso na sala de aula? Para mim é tão óbvio algumas coisas, mas que é isso que você traz, né? Que não é o lidar só burocraticamente, é o eu, professor, olhar para o sujeito e falar, ele é Maria Alice, ele é a Alice, é isso. Então, Alice, vem cá, né? É a Alice. E acho que esse tipo de situação nos desafia, enquanto docentes, enquanto gestores educacionais, a pensar, a formular novas estratégias pedagógicas que nos permitam trabalhar essas questões em sala de aula, né? Como que eu apresento um novo sujeito que
já está na escola, mas que passa a estar de uma outra maneira, que passa a estar sob outra identidade, né? Que passa a estar com outro nome. Como é que eu faço isso? Né? A gente não pode se acomodar nas nossas estratégias pedagógicas, e às vezes eu penso, até porque a profissão, né, até porque o campo da educação é um campo sempre muito desvalorizado, às vezes a gente tem professores desmotivados na escola, que ganham pouco, né? Principalmente quando se trata de ensino público, de educação básica, né? E que eles não se motivam para pensar novas. Então é um papel do Estado, é um papel das secretarias de educação, é um papel dos conselhos de educação, é um E papel qual tem sido o papel do Estado nessa questão da transexualidade? Ele tem garantido o nome social, né? As pessoas que entram com recurso, e agora eu não sei te precisar dados, mas há casos que estão recorrendo para o diploma vir com o nome Já com o nome social. social. E tem casos de ganho. Então, eu acho que o Estado, ao dar este direito para o sujeito, ele já está... O entrave ainda é que o reconhecimento formal do nome social, ele depende ainda de um processo muito constrangedor para o sujeito. Porque ele tem que trazer laudos médicos, psicológicos, psiquiátricos, ele tem que provar ter um problema de disforia de gênero, né? É um Ele processo tem um ainda longo todo processo. muito medicalizado, que para quem passa por isso é muito constrangedor. Existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, que inclusive foi batizado como Lei João Nery. O João Nery é o primeiro homem trans do Brasil a ter sido operado ainda na década de 70, durante a ditadura militar. Uma operação toda problemática. Ele teve aqui em Joinville no início de setembro, durante a Semana da Diversidade. Hoje ele tem mais de 70 anos, é um senhor já. Essa lei João Nery, ela prevê o reconhecimento oficial do nome social, né, sem a necessidade de todo esse processo. É uma né? burocracia muito grande. Eu vou E é um lá constrangimento no que o cartório de sujeito vai. registro e digo, eu quero mudar o meu nome, porque eu sou uma pessoa trans. E essa questão, por exemplo, os negros conseguiram avançar, porque também é ele que se autodefine, né? Então, Seria o caso de criar um estatuto para essas pessoas? Certamente, certamente. É uma das reivindicações do movimento LGBT é a construção de um estatuto nacional para as pessoas LGBT. E é muito interessante porque no nível internacional, né, na ONU, na OEA, já existe toda uma discussão avançada em relação à questão dos direitos das pessoas homossexuais e transexuais. E nos Estados isso ainda... tá. E ao mesmo tempo, né, e a gente vê as contradições, né, porque, de novo, muitos vão se assumir primeiro na escola, porque é o professor que ele confia, e aí, às vezes, até, acho que você trouxe lá no primeiro bloco, né, como a imprensa, às vezes, tem um papel que é perigoso, porque, em vez de ver como algo positivo, no sentido, a pessoa tem um lugar de acolhida, né, e que daí até ali faz a mediação com a família, a gente está hoje discutindo que não é para ter. E quando o jovem suicida-se, quando temos um problema social com a sua não inclusão, nós temos que pensar políticas agora para isso. Sabe, mas é possível pensar antes, né? É possível estar tratando desse assunto como ele deve ser tratado, como uma questão do ser humano e do respeito. Você falou da televisão, da imprensa, eu queria agora citar em algumas novelas que estão passando. Você acha que essas novelas vêm mostrando aí caso de homossexualidade, coisa que alguns anos atrás não se abordava isso de maneira alguma? Você acha que isso colabora, ajuda a sociedade a compreender de uma maneira mais assim que é normal isso? Eu particularmente acho que ajuda desde que essas representações elas não sejam estereotipadas. É muito comum que as telenovelas tragam a figura do gay, da lésbica, ou mesmo do transexual, da transexual, de uma forma muito estereotipada, muito caricaturizada, né? E isso é um problema, né? Porque aí as pessoas que deveriam se reconhecer naquele personagem não se reconhecem. Outra questão que a gente deve levar em consideração é a representatividade das pessoas LGBT. É muito difícil que os dramaturgos e as próprias emissoras convidem pessoas que sejam transexuais,
né, que sejam homossexuais, que tenham uma identidade assumidamente lésbica ou gay, etc., para serem os atores. E a gente tem um monte de ator LGBT aí, atriz LGBT desempregados, né, e que poderiam serem convidados para as publicidades, para ser garota propaganda, para serem atrizes, atores, né, das telenovelas, né. Então eu acho que a nossa mídia ainda, ela está mudando, a gente percebe, tanto nas telenovelas quanto nas publicidades, que essas novas expressões de vida vêm sendo apresentadas, reconhecidas, mas ainda não da maneira como deveria ser, que é trazendo as pessoas mesmo, né, para se representarem, para se autorrepresentarem, né. Então a gente continua vendo o Cauã Raymond, né, representando um trans ou um gay numa propaganda ou numa telenovela, né. Então isso é para essas pessoas, a gente sempre tem que olhar como se a gente fosse uma delas, né. Para essas pessoas é problema. Você está falando, a única realmente que a gente vê trabalhando e atuando até recentemente na novela da Rede Globo foi a Rogéria. Isso. Né, que apareceu aí numa novela. Tem algumas, né, que já conquistaram única, um lugar, né. Mas que daí parece que às vezes vem ainda meio falseado, né, esse lugar, não traz então, o acho que esse é um tema ponto para a ainda discussão. Eu acho que a gente tem ainda muito que avançar. Falando da Rogéria, que o nome dela é o Astolfo, né? Bom, gente, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu costumo sempre pedindo para vocês, nesse tempo que nós estamos abordando aqui, eu queria pedir para vocês que uma fizesse uma pergunta para a outra, né? Então eu vou começar com você, Rosane. Eu queria que você fizesse uma pergunta para a Maria. É um monte de perguntas. Porque a educação e a antropologia, né, caminhos juntíssimas, né? Mas, Maria, você estava falando, eu acho que é importante até quem está, né, escutando, eu gosto muito quando você fala de outras formas ou formas diferentes de se relacionar, porque reforça essa ideia de que não há um único modo, não há uma única certeza de um único jeito de ser feliz, de ser possível amar, né? Que tu falasse um pouquinho, então, pensando agora, assim, ao abordar isso na educação, né? Eu trabalho diretamente com vários professores e o que eles me perguntam é, mas você acha certo? Sabe? Parece que a gente sempre tem que dizer que é um certo e que é um errado, né? E eu acho que isto é o nosso maior desafio. Quando a gente fala em trazer para a pauta de discussão nas escolas, é avançar os nossos próprios conceitos e pré-conceitos, né? Então, nessa nova organização, que às vezes me questionam assim, é nova mesmo? Ou agora a gente está podendo assumir? Né? Porque me parece que as relações homoafetivas não são novas. Não, elas não só né? não são novas, como elas são universais, né? A gente vai encontrar relações homoafetivas em todas as culturas, em todas as sociedades, né? Há estudos sobre isso, né? Então eu acho que é agora que a gente está abrindo um pouco os olhos para essa questão, mas ainda de uma maneira muito enviesada, ainda com muitas restrições, ainda com muitas limitações, ainda com muitos medos, né? E eu acho que a gente tem que abandonar esse medo. Você falou da questão do julgamento, né? Eu acho que o primeiro desafio nesse sentido é a gente suspender essa nossa tendência a julgar o outro, né? Quando os jovens gritam aí pelas redes sociais, mais amor, por favor, eu acho que essa é uma mensagem super singela, mas ao mesmo tempo com um poder de impacto muito grande. Mais amor, por favor, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, né? Da gente suspender essa nossa atitude que é tão arraigada na gente de julgar, né, de olhar o outro a partir de nós mesmos, né, de medir o outro com a nossa própria régua, né, e de buscar entender o outro por ele mesmo, né. Acho que esse é um movimento da antropologia que a gente precisa universalizar, né, entender o outro a partir dele mesmo, né. Como é que você pensa a si mesmo? É assim, então é assim que eu vou te pensar. Maria, agora eu queria que você fizesse uma pergunta para a Rosane. Bom, a minha pergunta vai um pouco na direção do que ele vinha trazendo antes, né, que acho que hoje é um dos grandes problemas aí que estão postos para a gente no campo da educação, que é esse avanço do conservadorismo e essa tentativa sistemática de amordaçar o professor, né, de nos calar e de nos silenciar sobre determinadas questões. Eu queria que tu concluísse, né, o programa
com um alerta sobre isso e com uma reflexão, né, aprofundada sobre essa questão e o risco que isso traz para o campo educacional e para as liberdades que são tão fundamentais no campo da educação. Eu gosto de pensar, né, que essas leis, e esta lei em especial da mordaça, ela não possibilitaria esse diálogo. Porque a gente vem de campos, né, de algum modo, trabalhando em sala de aula também, que a gente provoca esse tipo de debates. O que me faz pensar. Alguns anos atrás, essa emissora estaria fechada. Estaria fechada. Então, assim, pensar numa lei que diz para você que você pode ou não falar, e no caso específico da educação, ela é duplamente perversa. Porque ela tira o direito do professor enquanto cidadão, e mais do que isso, né, diz para o professor que ele não tem condições de discutir aquilo. Que aí ele vai receber o que ele pode dar de aula. Então, eu nego a própria formação do professor. É como se ele não fosse apto para discutir essas questões. E isso é um problema muito sério. Então, o professor é um mero reprodutor. Então, qualquer um serve para ser professor. Eu não preciso ter formação. A gente está agora aí com grande debate da reforma do ensino médio, porque dentro da proposta do atual Ministério da Educação, qualquer um pode ser professor. Nem todas as disciplinas são fundamentais. Basta Aliás, o notório saber, né? Basta o notório saber e você pode ir lá e dar aula. Isso é uma afronta, como a gente nunca viu nesse país. Esse avanço conservadorismo, que é uma parcela que nós temos que entender, que o plenário que está votando, hoje a gente fala, mas a Câmara de Deputados Nacional, eles não foram eleitos diretamente, porque a gente tem o famoso voto de legenda, que 1/3 de quem está lá foi eleito majoritariamente por voto direto. Os outros foram no embalo, ou seja, não nos representam. Não foram escolhidos democraticamente. E estão querendo dizer para a gente o que fazer, o que não fazer, em especial na educação. Então, quando eu olho o ministro que diz que basta ter notório saber para ser professor, eu olho para o meu diploma e fico pensando, por que a gente estudou? Para que eu estudo? É uma afronta que eu acho que nem na ditadura tiveram tanta audácia de fazer. Quando vem uma lei de legisladores que não vivem o cotidiano da escola, que não estudam, que nunca pensaram como o sujeito aprende, para eu poder ensiná-lo e ensiná-lo na diferença, e vem me dizer como eu devo ensinar, é um desrespeito imensurável e algo que mundialmente choca, porque quando a gente passa essa informação para os pesquisadores de fora, como foi feito agora no evento da ONU, que foi feita a denúncia via os pesquisadores da educação, todo mundo entra em choque, né? Então, eu fico assim, muito triste que a gente tenha que debater uma coisa que deveria ser óbvia, né? Porque nós temos planos nacionais de educação para isso, mas vamos acreditar sempre, a gente é utópico, a gente quer esse mundo melhor, a gente quer mais amor, então... Rosane e Maria, muito obrigado pela participação de vocês. Acho que os pais que assistiram o programa, que queriam ter mais algum conhecimento, mais alguma informação sobre essa questão de gênero, tiveram hoje, nesta noite, com vocês duas. Foi enriquecedor e eu agradeço muito a presença de vocês hoje no programa, tá bom? Pessoal, o Conversa Aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado aos convidados, a psicóloga, doutora em educação e professora da Universidade Regional de Joinville, Univille, Rosânia Campos, e com a doutora em antropologia social e professora do Bom Jesus Ilusque, Maria Elisa Máximo. Foi o máximo realmente vocês duas. E a você que nos acompanhou em mais uma edição. Este programa foi uma parceria da 5ª fase do curso de jornalismo do Bom Jesus Ilusque. Na equipe de produção tivemos as estudantes Karina Osterreich, Calita Morgana de Lima, Letícia de Castro e Patrícia Della Justina, com a orientação da professora Beatriz Cavenaghi.